Boa noite. Eu quero falar agora são 8:08. Quero falar sobre ego. E é um tema muito legal, muito divertido de ser abordado, porque de diversas maneiras o, o ego se escala em, por exemplo, atributos físicos para se tornar maior. Já vi, sim, algumas pessoas que baseiam a importância delas mesmas no órgão genital, por exemplo. Por causa do tamanho de um órgão genital, se sente mais importante, ou mais atraente, ou mais valiosa ou valioso. Isso é, isso é muito pobre. No sentido. Isso é muito fraco. Isso leva pouquíssimo crédito ao intelecto, isso leva pouquíssimo crédito às artes, a fazer alguma coisa com a mão, alguma argila, ou escrever música, pintar, escrever poema, tocar violão, tocar flauta, coisas do gênero. Cuidar de um jardim, construir algum prédio, construir algum prédio, fazer a construção de algum prédio, fazer a planta de algum prédio, é isso que eu quero dizer. Construir algum prédio também é um trabalho que tem o seu merecimento, obviamente. Tem que levantar peso e escutar desrespeito às vezes de pessoas que trabalham com você e de pessoas que são superiores. Pessoas que têm algum cargo maior numa empresa, talvez, enfim. É, é muito melhor olhar para si mesmo, é muito mais fácil olhar para si mesmo e ver valor no que você está vendo, isso em relação ao ego, quando você sabe que você é inteligente. E você sabe que você é inteligente. Diferente de olhar para uma pessoa e falar, e sempre querer corrigir alguma pessoa, ou falar que sabe mais de alguma coisa, ou não num sentido de querer ajudar, mas no sentido de se sentir ofendido e tem que falar alguma coisa ou fazer alguma coisa para não se sentir simplesmente ofendido ou apenas ofendido. Isso é comportamento de agressor. Esse comportamento de pessoa que reage é um comportamento de agressor. Um comportamento de pessoa que reage. E às vezes explosões emocionais são reações horríveis, reações mais violentas, isso é horrível. E para que hajam menos explosões emocionais, o ego tem que ser bem trabalhado. O ego tem que se sustentar em cima de conhecimento, em cima de amor, em cima de boa vontade, em cima de bons costumes, em cima de educação. Diferente de um ego que se sustenta em tamanho de órgão genital, que se sustenta em mentir para outras pessoas, que se sustenta em coisas ruins. O ego, quando se sustenta em coisas ruins, é um ego frágil, é um ego fraco, é um ego ruim. Não necessariamente um ego frágil no sentido de quando você vai falar com alguma pessoa, você recebe uma afronta. Isso às vezes acontece. Mas o ego tem que ser bem cuidado. O afeto, o afeto, a atenção que nós temos por nós mesmos tem que ser, tem que ser bem valorizada por nós mesmos. Claro que desde que a gente é pequeno, idealmente falando. Pelos nossos pais, idealmente falando. Pela nossa família, idealmente falando. E a gente tem que ser levado a sério, todas as pessoas, de todas as idades, temos que ser escutadas. E não é por isso que a gente vai sair por aí falando qualquer coisa, claramente. A gente aprende a ir ficando quieto durante a vida. Depende, claro. Tem algumas pessoas que vão nos bares e ficam conversando com os amigos nos bares com mais de 60 anos, ficam falando e falando e falando. E, sei lá, quando eu tiver 60 anos, talvez isso seja super legal. Pra espairecer um pouco, sair um pouco de casa. Enfim, o ego tem que ser muito bem cuidado. Porque a gente vive em sociedade.
A maioria das pessoas, espero eu, quer ter filhos, quer ajudar outras pessoas, fazer com que outras pessoas se sintam bem. Porque eu já passei por um inferno, eu quero fazer com que todo mundo consiga enxergar luz nas palavras que eu digo. E acho que existem muitas outras pessoas. Eu sei que existem muitas outras pessoas que querem fazer muito mais do que só o bem para outras pessoas que estão em situações chatas, em situações precárias, em situações de abuso. É muito bom ver que tem gente querendo ajudar outras pessoas. E isso é muito bom. Isso é muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Gente educada por aí, gente respeitosa por aí, gente que quer levar a sério a educação que recebeu e que quer fazer do mundo um lugar melhor. Isso é super necessário. Fazer das relações humanas uma coisa mais natural, com menos medo, com mais amor, com menos receio, com mais fervor. Um fervor bom. Aquela felicidade quando você vê uma pessoa antiga e você vê a pessoa há muitos. Não vê a pessoa há muito tempo e vê ela de longe e começa a dar risada. E isso é muito bom. Essas coisas são muito boas. É importante lembrar que dá sim pra viver em uma sociedade muito, muito, muito melhor. Muito. Dá muito. A gente tem que ter fé nas nossas atitudes boas. É o mais importante. Muito obrigado. Tchau.